Alan, como é essa questão de representar alguém por meio de uma foto? Como é a sua experiência esse tipo de trabalho? A história da fotografia é uma necessidade que nós temos de vencer o instante, que é essa coisa efêmera do instante. Então, na verdade, a fotografia funciona para eternizar alguns fragmentos do tempo. A fotografia, ela gera possibilidades de você criar narrativa. Quando você vai buscar uma foto, principalmente de pessoas, o que você procura identificar mais? O que você gosta de trazer para a sua fotografia? A minha fotografia, a fotografia que eu faço, ela não tem um cunho artístico, é um cunho de documento. E, por origem, pela minha formação mesmo, é jornalístico. Então, todo o meu material, tudo que eu faço, ele tem um foco muito direcionado à notícia. Então, vou fazer a narração visual de um fato noticioso. Então esse é o meu foco. A minha especialidade também é minha restrição, porque eu tenho muita dificuldade de produzir alguma coisa que não tem um caráter de narrar uma história noticiosa. Eu sou preso a isso, e é uma prisão que eu gosto muito. Fotografo com lazer não, toda vez que eu estou fotografando eu estou pensando. É um trabalho de reflexão. As pessoas perguntam, caramba, você carrega a máquina para todos os cantos? Eu digo, não, eu só levo a máquina quando eu preciso. Eu não consigo ter aquele, como eu te falei, uma prisãozinha, né? Eu não consigo me libertar das coisas que me fazem pensar sobre fotografia. Então, quando eu estou fotografando, eu estou muito tenso. Então, não tem essa história de prazer. Lógico que existe um material que você produz, que é aquele material turístico, né? Sim. Você faz o recorte de um momento, que é o momento da sua família, ou então é o momento de uma viagem. Mas isso daí, ele é um clique solto. Ele não tem a preocupação que eu tenho quando eu estou fazendo uma fotografia, que é uma fotografia que, para mim, ela tem uma construção profissional. O que muda é a minha cabeça. É como se fosse um disjuntor. Quando eu estou trabalhando para a fotografia, com a fotografia, e estou vivendo da fotografia, minha cabeça é outra, muito mais concentrado. As coisas não são prazerosas, é um exercício de uma profissão. E quando você começou, que técnicas que você usava e hoje, o que mudou nessa questão objetiva do trabalho mesmo com a fotografia? Mudou tudo. Primeiro que a fotografia digital ela é um processo totalmente diferente do que eu comecei, né? Que era o processo negativo. Então mudou completamente. Hoje em dia, se você fizer uma reflexão mais aprofundada, você vê que a gente produz não é exatamente uma fotografia, mas é um conteúdo de informação que é muito mais atrelado à área de digital, né? Talvez a fotografia hoje seja mais para digigrafia, onde a gente seja mais digígrafo do que fotógrafo. Como é que você faz com a fotografia de oportunidade? Por exemplo, de repente aconteceu alguma coisa, tem um ângulo diferente, você tem esse mesmo olhar buscando a questão do jornalismo, né? Ou você tira e guarda aquilo como um registro de um determinado momento? Toda vez que eu vou fotografar focado em alguma... Tem um cara chamado Henri Cartier-Bresson, que era um fotógrafo que ele fotografava o cotidiano, a vida. Então ele é um cara que carregava a máquina para cima e para baixo. Fazia o material dele através de uma crônica da vida. Eu não consigo fazer isso. Minha área é o jornalismo. Então, para que eu faça que eu tenha desempenho minha função, eu tenho que ter uma pauta fotográfica. Nem que seja essa pauta fotográfica, seja uma pauta criada por mim mesmo, mas ela tem que ter um valor que é um valor construído em cima do jornalismo. Valor notícia. Valor notícia. O meio que a gente usa para se expressar, ele transforma a gente. Se você trabalhava com uma máquina fotográfica com o negativo, o tempo era um tempo muito mais lento. Hoje, quando você trabalha com o digital, as coisas são muito mais rápidas. Então você tem que ver que a narrativa com o negativo era uma narrativa de espera, de contemplação, de expectação, onde as coisas aconteciam em 36 fotogramas. No digital as coisas são muito mais rápidas, desenvolvem de uma forma muito mais dinâmica, onde você fotografa 2.000, 3.000 fotos e publica isso de imediato na internet. É como se você estivesse falando de forma desenfreada, que você não parasse para respirar, que você não tivesse momento para reflexão. E a fotografia com o negativo era algo mais tranquilo, onde você parava, observava e analisava o elemento, fotografava, porque era caro. O digital, ele é muito mais dinâmico e muito mais fácil e barato. Mas mesmo assim, você que teve essa experiência, vamos dizer assim, de um tempo mais tranquilo, de um momento de concentração maior, diferente, você hoje se mantém assim
ou você se tornou mais rápido no registro do que era antes, em função dessas facilidades e até da qualidade que você pode obter com essa fotografia digital? Eu sou produto do meio. Se eu continuo trabalhando com fotografia e essa fotografia é uma nova ferramenta e eu continuo usando essa ferramenta para o desempenho da minha profissão, eu sou produto do meio. Não dá para você fotografar como você fotografava com o negativo. Então você é produto do que você está usando, da ferramenta. Lógico que quando você tem uma cultura, que é uma cultura do negativo, isso se acumula. Mas se acumula num processo de experiência. Eu não acredito que é uma transformação, evolução. Não, é um processo que é um processo individual e de acúmulo cultural. Ok.